A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, povo de Deus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua saúde, em nome de Jesus. Eu sou a diaconisa Juliana, faço parte da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e quero trazer uma palavra aqui para vocês, em nome de Jesus. Eu falei no vídeo anterior, né, que eu estou no emprego novo, então estou trabalhando, por enquanto estou trabalhando à noite, mas eu creio que é por pouco tempo. E aí não me adaptei ainda aos horários, tudo, então por isso que eu acabei deixando, né, de postar a palavra aqui, mas o propósito não parou, sempre em oração, sempre buscando a Deus. E estamos aqui, para a glória de Deus. Hoje é domingo, dia 29 de março, meu Deus, dia 29 de março de 2026, meu Pai, como tá passando rápido, né? E eu quero falar hoje sobre gratidão. Hoje foi ceia na nossa igreja, para a glória de Deus, foi a Santa Ceia. Foi a ceia do Senhor, né? Porque ela já é santa, foi a ceia do Senhor. E ontem na madrugada, ontem no meu plantão, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ir para tua casa para agradecer. Porque, irmãos, a gente passa por tantas coisas, por tantos desertos, que se não é o Espírito de Deus, se não é o Senhor Jesus, a gente não aguenta. E o Senhor Jesus, ele me deu um presente hoje, e eu fiquei, hoje não, a madrugada que passou, a noite que passou. E eu falei, meu Deus, era um presente que eu queria muito, muito mesmo, mas não tinha conseguido ainda. E aí eu lá no trabalho, o Senhor foi e falou, ó, faz assim, assim, assado. E eu fiz, e aconteceu. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas acontecem naturalmente. Por isso que eu não posso tentar me encaixar no lugar do outro, porque aquilo que é seu te acha, né? Esses dias até eu vi uma moça, o nome dela é bem diferente, mas ela é uma mulher de Deus, e ela falou, né? Tudo que é seu te acha, inclusive o inferno que você faz na vida da pessoa. E é real, o que eu faço de bom ou ruim vai me achar. E aí, irmãos, aconteceu tão naturalmente. Esse presente veio para as minhas mãos de uma forma tão natural que eu falei, meu Deus, eu já queria há tanto tempo, sabe? Há tanto tempo eu estava lutando por esse presente. E aí, essa noite aconteceu e eu falei, Senhor, sabe assim? Eu falei, vai chegar. Sabe assim, né? Para a glória de Deus, comprei, o Senhor me abençoou e eu falei, meu Deus, eu queria lá atrás eu queria esse presente, lá atrás eu estava batalhando por esse presente e aí essa noite o Senhor me abençoou. Falei, meu Deus, por quê? Porque as coisas de Deus, irmãos, elas acontecem naturalmente. Por isso que a gente tem que sempre estar na dispensação do Senhor, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir a voz dele, a obedecer a voz dele, a obedecer os mandamentos, os princípios. Por quê? Porque, meu amigo, desobedientes, com perdão da palavra, só se lasca. Falo por experiência própria, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, não é mesmo? Às vezes a gente fala, ai, Senhor, tá demorando tanto. A gente tem a promessa, nós recebemos a promessa, nós temos a palavra, o Senhor Jesus nos garantiu na palavra dele que ele irá nos abençoar, mas só que aí vem o tempo do processo. Mas não, o Senhor Jesus falou aqui, eu quero pular o processo para alcançar o propósito. Não tem como. Não tem como, porque é no processo que o Senhor Jesus ele te forja. É no processo que você vai entrar em sintonia com Deus. É no processo que você vai ter intimidade com o Senhor Jesus. É no processo. Porque se o Senhor, louvado seja Deus por isso, que ele não pula etapas. Se o Senhor Jesus pulasse etapas, se ele falasse, ah, tá bom, tadinha, tão boazinha, então vamos pular isso aqui. A nossa promessa não iria se sustentar. Não iria. Por quê? Porque eu preciso passar pelo processo, porque o processo são alguns ajustes que o Espírito de Deus vai fazendo em nós. Que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai falando, ó, isso aqui tá errado, ó, isso aqui precisa melhorar, ó, isso daqui você errou, ó, isso daqui vai por aqui que vai dar certo, ó, não vai por lá. É no processo. E aí quando você tiver justinha, certinho, o Senhor Jesus vai falar, beleza, agora sim, ó, tá aqui, ó, o seu propósito.
É assim que funciona. E hoje, essa madrugada, tirando... não que eu fui hoje para a ceia grata ao Senhor pelo presente, mas eu fui grata ao Senhor pelos detalhes. Primeiro pelo deserto, porque se não fosse o Senhor, irmãos, ainda vai se concretizar. Esse é o testemunho, a cereja do bolo. Mas se não fosse o Espírito de Deus, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não conseguiria passar da primeira fase. Não conseguiria, porque aquilo, quando você se decepciona com pessoas de fora, é uma coisa. Agora, quando são pessoas de dentro, sabe? Quando são as pessoas de dentro que te traem, quando são as pessoas de dentro que fazem mal contra você, contra a sua casa, contra a sua família, você se fere. É normal. É normal. Porque a gente fala, caramba. Às vezes a gente fala, nossa, ajudei essa pessoa. Sabe? Eu orei por essa pessoa, no nosso caso, né? Que nós somos cristãos. Poxa, eu orei por essa pessoa. Mas, queridos, fiquem em paz. O que é nosso, nos acha. Assim como aquilo essas pessoas que nos fizeram mal, aquilo que elas nos fizeram, vai encontrar também. Porque, irmãos, eu posso escapar de tudo, menos da lei da colheita. Então, essa madrugada, eu falava com o Senhor lá no meu trabalho, e eu falei, Senhor, essa ceia eu vou para agradecer. Porque se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido passar. Não teria conseguido vencer. Entende? Eu não teria não teria vencido. Não teria. Então, assim, irmãos, a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, é uma palavra muito conhecida, né? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda essa palavra dentro do seu coração, dentro de você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu começo aqui, ó. Eu começo a maquinar aqui. Aí eu falo, não tem nada a ver, eu não repreendo. Aí desce pra cá. Aí desceu pra cá e eu faço. Aí eu faço. Se eu não tiver vigilante, eu faço. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? O mal que eu não quero fazer, esse faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, irmãos, que nós sejamos sóbrios, que nós sejamos vigilantes, que nós não venhamos buscar a aprovação do mundo. Por quê? Porque o mundo desaprovou o Senhor Jesus, que é Cristo. Imagina. Mas aí a gente vê, principalmente nas redes sociais, a gente vê as pessoas querendo like, querendo curtição, querendo, quantos seguidores eu tenho, quem tá me seguindo, quem curtiu, sabe assim, coisas que não vão mudar em nada, não vão agregar em nada, até porque, não falo todos, mas de 100% pode colocar 90%. 90% das coisas que se postam, aquelas pessoas com um sorriso no rosto, curtindo, farreando, bebendo, traindo a sua casa, a sua família, sabe, vivendo uma vida desregrada, aqui dentro, querido, é um vazio enorme. Por quê? Porque tá tentando preencher com coisas que precisa aqui, ó. Eu posso estar repreendido o inferno em nome de Jesus. Eu posso sair hoje da igreja, eu tenho essa liberdade. Posso sair hoje e falar, não quero mais. E vou fazer tudo lá fora. Automaticamente o trono do Senhor que tem aqui dentro, ele vai falar, poxa. Por quê? Porque ele não obriga ninguém também, viu? E aí aquele trono vai ficar vazio. E aí eu posso estar repreendido o inferno em nome de Jesus. Ir para a bagaceira. A bagaceira não vai preencher o vazio que tem aqui dentro. Por quê? Porque o vazio
que a pessoa carrega dentro de si vai ser preenchida, ó, pela palavra. É pela palavra do Senhor. Hoje, perdão, irmãos, hoje eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo. Ainda tem muitas coisas, igual eu falei para o Senhor, Senhor, hoje eu só quero agradecer. Eu preciso de coisas? Claro que eu preciso de coisas, de pessoas, eu preciso de muito. Só que hoje, para a glória do Eterno, eu posso deitar ali, eu estou olhando para Ele. Eu posso deitar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir tranquila. Dormir em paz, para a glória de Deus. Tenho problemas como todo mundo? Tenho. Tenho contas a pagar? Tenho. Tenho dificuldades? Tenho. O dia mal vem para todos. Mas uma coisa, irmãos, que se isso faltar, falta tudo. A presença do Senhor Jesus. Você pode ter tudo. Você pode ter tudo nessa vida. Mas se você não tiver, aleluia, se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, se você não tiver o Senhor Jesus na sua vida, você não tem nada. E não falo do que me contaram, falo do que eu vivo e do que eu vivi lá atrás. Do que eu vivi lá atrás. Da bagaceira toda. Que também vivi em bagaceira, sempre procurando preencher um vazio que não tinha como preencher com as coisas do mundo. Por quê? Porque Cristo precisava entrar na minha vida. O Senhor Jesus precisava entrar na minha vida. Então hoje eu falo do que eu vivi e do que eu vivo. Eu não estou contando histórias, não. Eu estou falando para vocês o que o Senhor Jesus fez na minha vida. E o que Ele tem feito ainda, e muitas coisas Ele vai fazer. Hoje, para a glória de Deus, às vezes eu oro e peço algo igual esse presente que eu ganhei, né? Eu pedi a Deus, só que Ele não deu a hora que eu quis. Ele achou bom, agora pode abençoar ela. Sabe assim, por quê? Porque eu esqueci também. Eu falei, se der, deu. Não fiquei naquela ansiedade, não, eu quero, eu preciso ter, eu quero. Não. Sabe assim, Senhor, se der, deu, se não der, e Ele abençoou. Amém? Então, guarde isso com você. Sobretudo, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar com vocês. Sejamos gratos em tudo, para a glória de Deus. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graças eu te dou mais uma vez. Assim como o Senhor, meu Deus, abençoou a minha vida, tem restituído a minha vida toda, a minha casa, a minha família, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, faz isso com essa pessoa. Faz isso também no casamento dela, Senhor, na família dela, no lar dela, assim como o Senhor tem feito no meu. Assim como o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida. Abençoa essa pessoa. Repreende, Senhor, o espírito, meu Deus, de tristeza, de depressão, de angústia que ciranda essa pessoa. Meu Deus, faz ela entender que ela é amada e que esse vazio, meu Pai, quando o Senhor preencher, quando o teu Espírito Santo preencher, Senhor, ela não vai precisar, Senhor, das outras coisas. Porque diz a tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, então eu abençoo, Senhor, a semana dessa pessoa, abençoo a casa, o lar, o marido, a esposa, os filhos, abençoo, Senhor, a saúde, abençoo, Senhor, a vida financeira. E assim como o Senhor tem me abençoado, eu já agradeço, porque creio na vitória dessa pessoa. Ei, você é amada, você é amado. Você não precisa, mulher, de migalhas. Você não precisa de migalhas. O Senhor tem o melhor para você. Amém? Deus abençoe. Boa semana!